A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Levítico, capítulo 26. Bênçãos aos obedientes. Versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 2. Guardarei os meus sábados e reverenciareis no meu santuário. Eu sou o Senhor. Versículo 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, eu os fizerdes. Versículo 4. Então eu vos darei as chuvas a seu tempo. A terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Versículo 5. E a debulha se vos chegará à vidima. A vidima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Versículo 6. Também darei paz na terra, dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. Fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Versículo 7. E perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. Versículo 8. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000. E vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Versículo 9. E para vós olharei, vos farei frutificar, vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Versículo 10. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada. E tirareis fora a velha por causa da nova. Versículo 11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Versículo 12. E andarei no meio de vós. Eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Versículo 13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Castigo aos desobedientes. Versículo 14. Mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos. Versículo 15. E se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos,
para invalidar a minha aliança. Versículo 16. Então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tuberculose e a febre ardente, que consumam os olhos e atormente a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Versículo 17. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos odeiam, de vós se assombrearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Versículo 18. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Versículo 19. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. Versículo 20. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Versículo 21. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, traz-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Versículo 22. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Versículo 23. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, versículo 24. Eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Versículo 25. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança. Ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e serei entregues na mão do inimigo. Versículo 26. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso. Comereis, mas não vos fartareis. Versículo 27. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo. Versículo 28. Também eu para convosco andarei, contrariamente, em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Versículo 29. Porque comereis a carne dos vossos filhos, e a carne das vossas filhas. Versículo 30.
E destruirei os vossos altares, desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Versículo 31. E reduzirei as vossas cidades a deserto, assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Versículo 32. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Versículo 33. Espalhar-vos-ei entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Versículo 34. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estarei na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Versículo 35. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Versículo 36. E, quanto ao que vos ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha os perseguirá. Eles fugirão como foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Versículo 37. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis resistir diante dos vossos inimigos. Versículo 38. Perecerei entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Versículo 39. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Versículo 40. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com a sua transgressão, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Versículo 41. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra de seus inimigos. Mas se então o seu coração conciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Versículo 42. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e da minha aliança com Isaque. Também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Versículo 43. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. Versículo 44. E demais disto também, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei,
nem me enfadarei deles, para consumi-los. E invalidar a minha aliança com eles. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Versículo 45. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos do gentil, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 46. Estes são os estatutos, os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés.